Olá, tudo bem? Bom, então dando continuidade aí, nós estamos na parte 6 de refração, tudo bem? Uma aula bem curtinha, tá? Porque praticamente a gente já viu tudo que você precisa saber sobre refração, só que agora eu vou te contar um detalhezinho, tá? O que que acontece? Bom, refração é simplesmente a mudança de meio, né, no meio da propagação de um feixe de luz, ok? Mas o que eu preciso que você saiba nesse momento é que o índice de refração, vamos pegar esse desenho aqui, né, que é o mesmo, né, vamos colocar aqui, vamos chamar aqui de ar, N1, esse cara aqui vai ser o ar, que a gente já até sabe quanto que vale o índice de refração dele, que é 1, e vamos pegar esse meio aqui, vamos chamar ele de 2, vamos considerar que esse meio aqui é, por exemplo, a água, ok? E a gente sabe, né, você não precisa decorar, óbvio que não, mas você tem que entender que o índice de refração 2 é maior do que o índice de refração 1, quer dizer, o índice de refração da água é maior do que o do ar, isso você já tem que saber. Bom, e o que que acontece? Vamos imaginar aqui que eu tenho um feixe de luz branca, vindo aqui, perfeito? Pá. Bom, aqui eu estou considerando como uma luz branca. A gente sabe que essa luz branca é a mistura de todas as cores do espectro visível, tudo bem? Que, só para fins, né, didáticos, a gente usualmente expressa em 7, que são aquelas cores que a gente vê no arco-íris. Mas presta atenção aqui, imagina que eu tenho essa luz branca, ela passa por um meio de refração e, se não houvesse essa separação, ela irá continuar nesse pontilhado aqui que a gente está cansado de saber. Só para nossa referência, para fazer esse desenho, a gente pega aqui para saber o que acontece com ela de verdade. Nós pegamos aqui, imaginamos essa reta aqui, 90 graus com a superfície. Vou fazer ela de azul. Tudo bem? Essa reta aqui, que é uma reta imaginária, que nós chamamos de normal. Perfeito? Bom, e aqui, deixa eu só desenhar aqui o resto dela aqui, que aí fica melhor para enxergar. Perfeito? Ela é imaginária, né? Bom, então se eu tenho uma luz branca aqui, é óbvio que essa luz branca ela vai frear. Só que aqui eu vou mostrar para vocês, na verdade, um outro efeito, né? Que é o efeito da decomposição da luz. Ou seja, a luz branca, quando ela vai passar por essa mudança de meio, quando ela vai sofrer a refração, ela vai sofrer essa decomposição. Ela vai abrir o espectro dela em todas as cores do espectro visível. Tudo bem? Ela vai abrir nas cores do espectro visível. Espectro visível. Essa é a decomposição dessa luz branca. Perfeito? Precisa saber elas decoradas, aquelas cores do arco-íris decoradas? Na verdade, não. Não precisa. Eu nunca vi nenhum exercício de física que te cobrou isso. Mas todos os exercícios de física exigem que vocês saibam duas cores de cor. Que é a primeira representada por essa seta aqui, que é o vermelho. Vermelho. E a última cor, que é o violeta. Isso você tem que saber? Tem que saber. Tem que saber que a primeira cor do espectro é o vermelho. Tem que saber que a última cor é o violeta. Então, se você desenhasse assim, né, bem, sei lá, bem criança mesmo, quando você desenha o arco-íris aqui, não importa quais cores, né? Vou desenhar aqui direito. Não importa quais cores você coloca. Mas isso aqui você tem que saber. A primeira que a gente desenha aqui é o vermelho. E a última que a gente desenha aqui é o violeta. O resto você não precisa saber qual ordem que é qual. Perfeito? E por que no final das contas você precisa saber essas duas de cor? Você precisa entender que a cor vermelha é a menor frequência do espectro visível. Tudo bem? E a cor violeta é a maior frequência do espectro visível. Perfeito? Então vou chamar aqui, né? Vou
Deixa eu até apagar aqui e colocar de vermelho, que aí fica certinho. Se eu colocar isso aqui de vermelho, o F, a frequência do vermelho, ela é menor do que a frequência do violeta. E isso tem impacto na refração. Por quê? Quanto menor a frequência, perfeito? Menos a luz sofre refração. Quanto maior a frequência, mais a luz vai sofrer refração. O impacto da refração vai ser maior. Então, se eu voltar para o meu desenho aqui, o que eu poderia desenhar? O que você poderia verificar? Você vai verificar o seguinte, que para a água, para essa mudança de feixe de luz, se eu imaginar a água, depois da decomposição da luz branca, ó, o violeta vai aproximar muito da normal, porque a frequência dela é maior. O vermelho aproxima da normal? Aproxima da normal também, porque ele sofreu refração, mas aproxima menos. Então, se eu imaginar que o vermelho, ó, desenhando aqui, fazendo meu desenho aqui, repara, vermelho e violeta sofreram refração. O vermelho sofreu uma refração menor do que o violeta. O que significa que, se eu puxar aqui, ó, a velocidade do vermelho vai ser maior do que a velocidade da luz violeta após, é óbvio, sofrer a refração, porque antes de sofrer a refração no ar, a luz branca está todo mundo com a mesma velocidade. Sofreu essa dispersão aqui, né, abriu o espectro visível, eu vou ter essa diferença aqui. Então por que eu tenho que saber essas duas de cor? Porque elas são os extremos. E toda questão de física, ela vai comparar, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui bem rápido. Se você imaginar que uma questão de física está querendo te cobrar isso, o cara vai cobrar de você duas luzes, por exemplo. Vai te cobrar o vermelho e vai te cobrar comparando com o amarelo, por exemplo. Mas como é que eu vou saber? Simples. O vermelho é o que tem menor frequência, correto? Então, por osmose, você já sabe que o amarelo, se eu desenhasse o amarelo assim, ó, eu sei que a frequência do amarelo ela tem que ser maior do que a frequência do vermelho. Se eu comparar, né, colocar aqui a frequência do vermelho, frequência do amarelo, vermelho, sem medo, é fácil constatar que a frequência do vermelho ela é menor do que a frequência do amarelo. E se não cobrar e tal, vai cobrar outras cores? Se cobrar outras cores, vai te cobrar assim, por exemplo, ó, sei lá, duas cores, verde e violeta. E é óbvio que você já sabe que a frequência do verde tem que ser menor do que a frequência do violeta. Por que tem que ser menor? Porque a violeta é a maior frequência que a gente tem. Todos os exercícios de física que te cobrarem esse tipo de coisa vão te cobrar alguma cor aleatória, amarelo, verde, azul, laranja, vão te cobrar qualquer coisa aleatória, só que uma das cores que eles vão pedir para você comparar vai ser ou vermelho ou violeta, porque elas estão no extremo do espectro visível. Perfeito? Então você não precisa ficar nessa tara de ficar decorando quais são as cores do arco-íris, não. Tá joia? Todos eles vão nessa direção. Tranquilo? Não precisa se preocupar com isso. E é óbvio, eu desenhei aqui para você, nesse exemplo, primeiro, uma situação onde eu teria a luz vindo do ar, indo para a água, sofrendo refração no sentido de diminuição da velocidade. Agora, poderia ser o contrário. Eu poderia ter uma região
do menor para o maior, acontecendo essa dispersão. Só que agora você teria, né, o contrário, né, uma luz vindo da água e uma luz vindo do ar, saindo da água e do ar. Mas o raciocínio ele é praticamente o mesmo. Tranquilo? Vou tentar desenhar aqui, só para terminar. Acho que o último, acho que é o exemplo, talvez o mais clássico, né? Exemplo que a gente tem, que é o exemplo do prisma. Perfeito? Vou tentar desenhar aqui um prismazinho. Então vamos pegar aqui, né? Desenhar um triângulo aqui. Ó, deixa eu colocar ele com a cor cinza aqui para ficar meio neutro. Desenhar aqui um prisma. Perfeito? Isso. Agora, vamos imaginar aqui a luz branca. Eu tenho uma luz branca aqui. Vamos colocar ela retinha aqui, né? Vamos colocar ela retinha aqui. Pá. Vindo aqui. Tudo bem? Aqui, né? Óbvio que eu tenho o ar. Aqui eu tenho o material, poderia ser o vidro, por exemplo. Tá joia? E aqui eu tenho o ar de novo. Então vamos lá, o que aconteceria com essa luz branca? Simples, primeira coisa que eu preciso fazer é desenhar a normal. Vou desenhar a normal aqui. A normal forma 90 graus, vou usar que cor? Vou usar o amarelo para desenhar a normal, tá? Ponto. Só para ficar diferente, desenhar a normal aqui. Se nada tivesse acontecido, a gente sabe que a luz ela teria que mudar de meio, né? Se não houvesse essa mudança de meio, e seguir como se nada tivesse acontecido aqui. Eu vou desenhar o tracejado aqui para você ver o que acontece. Tranquilo? Só que é óbvio que a gente sabe que essa luz aqui ela vai sofrer refração. E aí, mais do que isso, eu vou decompor ela em duas cores. O desenho ficou meio pequeno, né? Mas vamos ver o que dá para fazer aqui. Vou tentar desenhar aqui o roxo, né, o violeta. Pá, desprendi aqui. E, claro, ele aproximou da normal do amarelo. E aqui o vermelho, né, que são as que a gente tem que se preocupar. Bom, pá. Ok? Viram como é que o desenho ficou? Deixa eu ver se eu dando um zoom aqui, talvez fique melhor. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aqui. Ótimo. Então tem aqui, desenhei aqui o amarelo, o vermelho e o violeta. Bom, e agora o que iria acontecer? Simplesmente, para eu saber o que vai acontecer, na hora que eu bater aqui, né, na hora que essa luz bater aqui, eu vou desenhar uma outra normal. Vamos desenhar aqui a normal aqui. Para o violeta. Vou desenhar a normal aqui para o vermelho. Né? Desenhar ela aqui assim. Tentar desenhar de um jeito que fique interessante para ver. Aqui é uma reta normal, aqui é uma reta normal. Vamos olhar para o roxo primeiro. Se ele não tivesse mudado de novo do vidro para o ar, o que iria acontecer com o roxo? Ele iria continuar como se nada tivesse acontecido. Ok? Só que o que acontece? O roxo agora está vindo do vidro para o ar. Então ele vai ter que afastar da normal. O meio mais refringente, que é o vidro, para o meio menos refringente, ele iria afastar dessa normal aqui. Perfeito? Ele ia sofrer essa quebra. E para o vermelho, a mesma coisa. Primeiro, eu vou tracejar aqui, imaginar como se não tivesse mudado de meio, né? Se ela não tivesse mudado de meio, seria algo assim. Deixa eu ver aqui, desenhar aqui. Assim. Mas como ela mudou de meio, ela vai afastar da normal, então ela vai ter que dar essa quebrinha aqui. E aqui. A imagem clássica, né? Esses dois aqui, só de curiosidade, né? Esses dois aqui, o meu desenho não ficou tão legal, mas esses dois aqui seriam retas
paralelas, tá? Seriam retas paralelas entre si. Aqui não está tão paralelo não, mas deu para entender. Perfeito? Tranquilo isso aqui? Não é difícil, e isso aqui é a imagem clássica, né, de um CD do Pink Floyd, né, o Dark Side of the Moon, que é onde você tem o prisma, aquele prisma triangular, a luz branca chegando de um lado e sofrendo, né, aquela decomposição dentro do prisma. Perfeito? Então a aula de hoje foi praticamente para te explicar isso daqui, que você tem que saber essas duas cores, o vermelho e o violeta. Você tem que saber que a frequência do vermelho é menor frequência do que o do violeta, inclusive no espectro visível, violeta, a maior frequência que a gente tem. Vermelho, a menor frequência que a gente tem. Quando eu falo espectro visível, é aquilo que a gente consegue enxergar, né? Existem outras frequências que a gente não consegue enxergar, como por exemplo o ultravioleta, que é óbvio que tem uma frequência maior do que o violeta, e o infravermelho, que é óbvio que tem uma frequência menor do que o vermelho. Só que como a gente não enxerga, não faz diferença para a gente analisar dentro dessas situações aqui. E relembrar para vocês, né, na verdade, a questão da refração. Tudo que eu usei aqui são coisas que a gente já sabia. E se alguém te falar, né, se houver alguma coisa relativa ao índice de refração do meio, ele varia com a frequência da onda, isso está certo, perfeito? O índice de refração, por exemplo, para a luz roxa, violeta, o índice de refração que aquela luz roxa enxerga por vidro é diferente do índice de refração que o vermelho enxerga. Mas é óbvio que o vidro ainda assim tem um índice de refração maior do que o do ar. Perfeito? Espero que tenha ficado claro aqui essa questão aqui. Entendendo tudo isso, a gente pode começar o estudo, né, de uma outra série da física que são as lentes. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.